Todas as pessoas que cantam sempre estão na busca de como deixar a voz bonita para cantar. Como eu deixo a minha voz mais bonita na hora de cantar? Como eu canto mais bonito? Como eu melhoro a minha técnica vocal para alcançar aqueles agudos, fazer aquele belting, aqueles melismas, como adicionar vibrato na minha canção, enfim, como eu melhoro a minha técnica vocal. Às vezes as pessoas pensam que o segredo está naquela coisinha que elas não sabem, naquele grande segredo que aquele cantor misterioso tem, que só os super cantores têm. Quando na verdade o segredo para você ter uma voz bonita e para você cantar bem está numa rotina de estudos adequada, numa rotina de treino adequada. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai conversar sobre como você monta uma rotina de treino adequada. Vou te passar algumas sugestões para você ter uma rotina de treino legal, para você treinar com prazer, com alegria, para você conseguir fazer música e cantar de verdade. Eu quero começar falando de uma coisa que você já tá careca de saber. Calma, não sai daqui, deixa eu te explicar. Vou falar sobre o aquecimento vocal. Eu sei que você sabe que ele é importante para sua voz, eu sei que você sabe que ele é importante para a saúde da sua voz como um todo, mas ele não é só isso. O aquecimento vocal, ele te blinda de muitas coisas que você precisa se blindar na hora que você está estudando. Por exemplo, a frustração da sua voz não responder como ela deveria. Às vezes a gente fica desanimado com a nossa voz porque a gente vai cantar mesmo numa apresentação ou numa sessão de estudos. Você quer passar aquela música, você quer treinar uma música e a sua voz não responde como você gostaria. Ela não responde como deveria, simplesmente porque você não aqueceu sua voz da forma correta. Você não aqueceu pelo tempo suficiente, pelo tempo que precisava ser aquecida. É por isso que eu quero fazer um desafio com você. Coloca o aquecimento como lei na sua rotina de estudos, na sua rotina de treino, de preparação, de exercícios para sua voz. Coloca como lei, faz o teste, aquece bem, não faz aquele aquecimento mequetrefe, sabe, de por 5 segundos e fingiu que aqueceu, não. Aqui no canal tem até um vídeo completo de aquecimento, dá uma olhada depois, é um vídeo onde eu não falo nada, do começo ao fim do vídeo é só aquecimento para você deixar sua voz pronta para ser usada. Faz isso antes de cantar sempre. Outra coisa, se hidrata sempre durante a semana. É notório, se você nunca fez esse teste, faz esse teste. Pega uma semana e se mantém hidratado certinho e canta. Depois de uma semana, você vai ver como a sua voz vai estar mais leve, ela vai estar respondendo melhor. E se você fizer o aquecimento, melhor ainda. Você precisa fazer isso para deixar sua voz pronta e não se frustrar com ela. Porque às vezes você vai fazer aquele agudo, mas a voz não pega no tranco. Se você se aquece, a voz já não responde tão bem logo no início. Imagina sem você aquecer. Então, para você não ter problemas com a sua voz, não precisar ter nenhuma DR com a sua voz, aquece antes, respeita ela. É um músculo, faz parte do seu corpo, não é como um instrumento que você liga e sai usando. Precisa aquecer, faz bem para você e faz bem para que você mantenha a paz com a sua voz. A segunda coisa que não pode faltar na sua rotina de estudos é ouvir boa música. Eu não tô falando aqui que existe estilo ruim, estilo bom, que tal estilo é ruim, não. Dentro do seu estilo, quem é bom no seu estilo? Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Pega aquele grande artista do seu estilo e ouve boas músicas dele. Ouve boas bandas dentro do seu estilo. Consome bastante desse material, mas não é aquele ouvir para dançar, para curtir. É um ouvir com a antena ligada, sabe? Com o ouvido musical aberto. Aquela audição investigativa, sabe? Deixa eu ver aqui o que ele tá fazendo. Opa, aconteceu alguma coisa aqui no instrumental e a voz foi junto. Deixa eu ouvir de novo aqui para tentar entender. Sabe? Esse ouvir mais investigativo. Não é aquele ouvir que você põe no carro e sai dirigindo, pensando nas contas, pensando no mercado. Não. É ouvir da forma correta. Ouvir com atenção. E é claro que você pode ouvir também outros estilos. Na verdade, você deve. Eu sei que é difícil para algumas pessoas de alguns estilos ouvirem estilos diferentes. Mas tenta ouvir outros estilos musicais, busca o que existe de mais rico nesses estilos. Se você gosta de rock, tenta ouvir bossa nova, MPB, jazz. Se você gosta de samba, também tenta ouvir rock, MPB, jazz, outros estilos assim, soul music. Tenta ouvir
tudo, porque de cada estilo você vai tirar elementos que você vai poder colocar dentro da sua musicalidade, você vai colocar dentro de você, na hora que você precisar soltar isso pra fora, colocar isso como de forma criativa pra fora, você já vai ter tudo ali dentro de você. A sua criatividade se expande quando você expande seus horizontes. Então, ouça boa música dentro do seu estilo, claro, porque é onde você quer crescer, é onde você quer se enraizar, mas também busca elementos de fora. Você vai trazer coisas novas, você vai surpreender as pessoas ouvindo, simplesmente por ter ouvido outros estilos, ter se esforçado para aprender outros estilos musicais diferentes também. Um terceiro ponto que você precisa prestar bastante atenção é sobre ter objetivo na hora de treinar. Saber o porquê você está treinando e saber atrás do que você está correndo. Às vezes as pessoas sentam para treinar, e pega o primeiro exercício que vê pela frente na internet e sai treinando. Isso não funciona. É a mesma coisa que você precisar... Você é alguém que é magro e está fazendo esteira, mas só que o que você quer na verdade é ficar forte. Esteira não vai te deixar forte. Você precisa fazer por outros motivos, a gente não vai entrar aqui no mérito. Mas você precisa levantar peso. Então, o que você procura, por exemplo, é melhorar sua afinação, não adianta você ficar vendo vídeo de belting, vídeo de drive. Você precisa estudar sua afinação, treinar sua afinação com exercícios para isso. Se eu quero fazer melismas mais rápido, porque eu estou vendo vídeo de drive, porque eu estou fazendo exercícios de drive, porque... Já deu pra entender, né? Você precisa entender o seguinte, ó. Uma super dica pra você aqui, ó. Em que momento eu tô aqui da minha técnica vocal? Quais são as minhas maiores debilidades? Grava um áudio de você cantando, ó. Vou pegar o celular aqui, ó. Grava um áudio de você cantando e ouve ali. O que mais te incomodou ali nesse áudio? A minha afinação não tá legal, a minha respiração tô meio ofegante, tá acabando antes. Ou meu vibrato tá meio desenfreado. Escolhe o que mais está te incomodando nessa gravação que você acabou de fazer. Aí você vai entender o ponto que você está hoje. Vamos supor aqui que seja a afinação. Minha afinação não está legal, então eu vou trabalhar minha afinação. Eu percebi aqui, ouvindo o áudio que eu acabei de gravar, que eu desafinei bastante, eu nem estava percebendo que eu estava desafinando. Então agora que você sabe disso, você vai correr atrás da sua afinação. De que forma? Monta uma estratégia. O que eu preciso saber para melhorar minha afinação? Aliás, o que é estar afinado? Como que a afinação é trabalhada no meu cérebro? Como o meu cérebro entende a afinação? Como eu melhoro a minha afinação? Dentro disso, você vai traçar uma estratégia. Outra coisa importante, quais são os exercícios bons para afinação? Quais exercícios eu posso fazer no meu dia a dia para melhorar a minha afinação? É só um exemplo essa questão da afinação, tá? Aí você vai traçar uma estratégia. Eu já tenho o conhecimento necessário para me desenvolver, para desenvolver a minha afinação. Eu sei como ela funciona, como o meu cérebro trabalha. Eu sei que eu estou nesse ponto aqui e quero chegar nesse outro ponto. E eu sei já quais são os exercícios que eu vou fazer, como eu preciso preparar minha voz. Eu já sei que eu tenho que aquecer minha voz bem. Eu sei quantas vezes por semana eu tenho que fazer, quantas vezes por dia eu tenho que fazer tais e tais exercícios, por quanto tempo. Monta uma estratégia, porque se você sentar, pôr uma música para tocar e achar que está estudando, você não está estudando. Estudar não é só isso. Se você pega qualquer exercício que vem pela frente, um monte de gente vem para mim e fala: eu tô aquecendo a voz pensando, e elas falam isso pensando que estão estudando, mas minha voz não melhora. Claro, você tem que estudar, você tem que saber o que você está estudando. Às vezes as pessoas estão com problemas de afinação e estão correndo atrás daquele super agudo. Não vai resolver sua afinação procurando fazer notas super agudas. Por isso, treine com foco. Saiba o porquê do que você está fazendo, por quanto tempo você tem que fazer, o ponto que você está hoje e aonde você quer chegar. Porque se você não tem um objetivo, você não sabe nem para onde você está indo, não sabe quando você chegar, se você chegar, que é bem difícil, né, quando você não tem um objetivo, você vai pensar que nada mudou. Então define ali, ó, tô começando aqui, vou chegar nesse ponto e beleza, já tô fazendo isso há 2 dias, deixa eu ver quais foram minhas melhoras. Não tive, beleza, eu vou insistir mais um pouco. Não tá tendo melhoras? Muda a sua estratégia, procura um bom professor, um bom curso de canto e continua avançando e treinando, mas treina com objetivo, sabendo o que tá fazendo. Essa minha última sugestão vai te surpreender, porque parece que é algo bobo para quem gosta de cantar ter que falar isso daqui, ó. Cante todos os dias. Para sua rotina de estudos funcionar, para você ter uma rotina de estudo saudável, você precisa cantar todos os dias. O que eu mais vejo nos meus alunos, o que eu mais vejo em cantores que eu conheço é que eles não cantam todos os dias. Eles querem cantar só perto de dias de apresentação, durante o ensaio, mas não treinam e não cantam todos os dias.
E quando eu falo de cantar, é cantar mesmo, soltar a voz, sentar lá no seu instrumento e curtir a ideia de cantar, sabe? Não ligar muito, agora não é hora de estudar, sabe? Agora é hora de você sentar no seu instrumento, ou simplesmente pegar seu microfone, ou não pegar nada. Você abrir a boca e cantar para curtir. Você estuda tanto, você treina tanto, e você acaba não colocando isso dentro daquilo que te dá prazer. Sabe, soltar a voz sem ficar pensando muito em técnica. Você já pensou em técnica na hora que você está fazendo seus exercícios, na hora que você está tirando as suas músicas, mas a gente precisa disso, fazer música, porque às vezes a gente fica querendo só treinar, a gente fica muito teórico, a gente fica muito técnico e fica pensando em respiração, pensando naquela definição daquele melisma, fica pensando naquela notinha e a gente não curte música, a gente não curte o cantar. Então, separa todos os dias um período para você cantar mesmo. Cantar sem ligar se desafinou, sem ligar se deu alguma coisa errada, sem ligar se... será que as pessoas ficariam impressionadas comigo fazendo isso? Não. Abre a boca e deixa o sentimento rolar. Se errar, errou, faz de novo, mas vai curtindo, sabe? Aquela música que você tanto gosta, que você sempre quis cantar e agora você consegue, senta lá no teclado, no violão, ou então senta no seu sofá, pega o controle remoto na mão e vai cantando. A gente precisa abrir a nossa boca e cantar todos os dias, porque no final das contas o que a gente quer é fazer música. E se você não tá conseguindo curtir a sua própria voz, você não tá conseguindo cantar, separar um tempo para cantar, isso vai ser percebido no palco, porque vai ser um ambiente estranho para você. Você não vai conseguir se entregar para a música porque você não fez isso antes. Você precisa ter essa liberdade, sabe? Essa liberdade criativa de não precisar ficar preso aos padrões. Você já estabeleceu os padrões corretos durante o seu treino, já estabeleceu os padrões corretos durante o seu momento de estudo, enquanto você ouvia boa música. Agora é hora de fazer, deixar fluir, sabe? Deixar sair de dentro de você a música. Parece engraçado, parece bobo e parece ridículo eu falar para um cantor que ele precisa cantar todos os dias. Se você que está aí ouvindo, você quer aprender a cantar de verdade, a primeira coisa, o que não pode faltar no seu treino diário é simplesmente cantar. É abrir a boca e cantar, porque tem muita gente que fala pra mim: Ícaro, eu tô fazendo aquecimento todo dia, tô fazendo exercício todo dia, mas eu não tô evoluindo. Por quê? Você não tá colocando isso em música. É a mesma coisa que um jogador de futebol ficar treinando só chute a gol o tempo inteiro, mas na hora que ele vai pra partida, que poucos segundos da partida ele vai dar um chute pro gol. Se ele não joga durante o dia, se ele não joga durante a semana dele, durante a vida dele, fica a vida inteira só treinando chute a gol é um pequeno momento. Ele precisa jogar mesmo. Então entre em campo, solta sua voz, canta todo dia, põe aquele CDzão lá pra rolar e canta junto, se diverte, dá pause lá, põe o seu celular pra gravar e canta, posta vídeo nos stories cantando, posta vídeo no YouTube cantando, mas canta, você precisa cantar e se divertir com a sua música. É isso aí, se você quiser deixar algum comentário, sugestão de vídeo, pode colocar aqui nos comentários aqui embaixo, deixa o seu like, se não é inscrito no canal se inscreve e me segue lá no Instagram. É isso aí, até o próximo vídeo.